Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Então, nós vamos iniciar nosso segundo módulo do curso de Aconselhamento Bíblico, promovido pela Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília. É uma alegria tê-los conosco, um prazer imenso. Nós estamos aqui na terceira do Núcleo Bandeirante. A Igreja Pioneira fez, na quarta-feira, 61 anos, né? Primeira igreja organizada no Distrito Federal, né? E é uma grande bênção poder servir a Deus nessa igreja tão abençoada. Participando conosco. Só vou pedir aos irmãos que, por favor, que coloquem, que mutem o microfone, para que a gente não tenha porque me mutaram aqui também, aí eu fiquei sem voz. Bom, meus irmãos, então esse é um curso, né, de aconselhamento bíblico da Igreja Pioneira. Nós estamos criando esse instituto, o Instituto IBER, é o Instituto Bíblico de Estudos Reformados, onde nós estaremos, então, fornecendo alguns cursos na área de aconselhamento bíblico, pós-graduação. Nós estaremos também oferecendo uma pós-graduação em aconselhamento e pregação, né? Vai ser uma grande bênção. Nós temos os módulos, hoje nós vamos falar sobre o aconselhamento bíblico como ministério da igreja, dentro da dinâmica da vida da igreja. No próximo mês, dentro do contexto da família, né, nós vamos falar sobre o aconselhamento bíblico na família da aliança. No mês de junho, os fundamentos bíblicos para o aconselhamento. O processo bíblico de mudança, em agosto. O aconselhamento bíblico em casos difíceis, em setembro. Analisando metodologias integracionistas, em outubro. Em novembro, aconselhamento e fisiologia com o médico, Dr. Renan. E resolução de conflitos em dezembro. E a gente fecha, então, o nosso curso com 9 módulos e faremos depois, em dezembro, o culto, onde nós estaremos entregando os certificados aos irmãos. Aqueles irmãos, eu estava conversando com o Walter Júnior, que é de Minas Gerais, alguns irmãos de fora, nós agradecemos aos irmãos de fora do Distrito Federal que está participando desse curso, e a vocês nós daremos um jeito, então, de enviar o certificado para vocês. Fique tranquilo que vocês serão certificados, aqueles que fizerem o curso integralmente. Hoje, então, nós vamos falar sobre a dinâmica do aconselhamento bíblico na igreja local. Um ponto de discussão, né, porque hoje existe uma linha, né, de defesa que o ser humano, na verdade, ele é tricotomista, né? Tem até essa linha dentro da igreja, né? A tricotomia. O ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito. E aí a defesa dos humanistas é que o médico ele trata o corpo, o sacerdote ele trata o espírito, e então os psicólogos, os terapeutas, eles tratam da alma, né? E houve há muito tempo já a igreja vem sendo atacada dentro dessa linha, dessa tricotomia, dizendo que os sacerdotes eles não são habilitados para tratar de questões emocionais, né? Tratar da mente, tratar da alma do ser humano. Ou seja, quem pode aconselhar? Ou seja, segundo os defensores dessas linhas humanistas, somente os especialistas podem compreender o homem e seus problemas, bem como
no encaminhamento das soluções para tais problemas. Ou seja, os membros da igreja têm ido para fora buscar uma terapia, buscar um aconselhamento. Será que na igreja não existe possibilidade? Será que a igreja, de fato, não é habilitada para tratar de questões da alma, tratar de questões do coração humano? É isso que nós vamos ver aqui hoje, sobre o aconselhamento na dinâmica da igreja. Jay Adams, que foi um dos instrumentos de Deus, né, na década de 70, ao escrever o livro Conselheiro Capaz, Jay Adams ele defendeu o aconselhamento bíblico por parte da igreja. Né? E ele diz, todo aconselhamento ele deve ser executado como função da igreja, fazendo uso de sua autoridade e recursos, ou seja, a igreja ela tem amplos recursos para tratar a vida dos seus membros, ou seja, o maior recurso que nós temos é a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, a graça, o perdão de Cristo Jesus, o direcionamento do cabeça da igreja, Cristo Jesus. Jay Adams ele diz que a autoridade para o aconselhamento é outorgada através da igreja de Cristo. Ou seja, é a igreja de Cristo. Nós apresentamos o contrário do que tem sido ensinado no nosso contexto, que a igreja ela é incapaz, é necessário que os especialistas formados em psicoterapias, em psicologia, eles é que são aptos. Na verdade, Jay Adams ele apresenta o contrário, é a igreja que tem a permissão que foi outorgada para desenvolver o aconselhamento bíblico na vida de pessoas. Um dos meus mentores na área de aconselhamento bíblico, Jairo Cáceres, né, pastor da igreja Pedras Vivas, em São Paulo, ele disse o seguinte: a prática do aconselhamento bíblico está inseparavelmente vinculada à dinâmica da igreja local. Veja só que ele diz que está inseparavelmente vinculada à dinâmica, ao dia a dia da igreja local. Numa igreja sadia, a exposição da palavra, a discipulado, a evangelismo, há trabalhos diversos, há o enfoque na parte musical, mas ele também diz que há investimento no ministério do aconselhamento. Ou seja, há como parte do ministério total da igreja aconselhamento. Então, nós precisamos lembrar, hoje há um enfoque, né, nas metodologias, há um enfoque muito na parte musical, no evangelicalismo, ou seja, na evangelização, crescimento de igreja. Nós pensamos muito em estratégias para crescimento de igreja, evangelização, missões, e muitas vezes o aconselhamento, que é uma das principais ferramentas para promover crescimento quantitativo, mas crescimento principalmente qualitativo na vida da igreja, tem sido esquecida. Então, veja só, dois nomes aí de peso na área do aconselhamento bíblico, falando sobre a importância do aconselhamento na dinâmica da igreja local. É necessário nós, ao falarmos sobre igreja, trazermos aqui uma definição, e aí eu peguei a Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a igreja, né, e traz aqui uma definição muito interessante nas seções 1, 2 e 3 da Confissão, onde mostra que, na verdade, a igreja católica, a palavra católica é universal, é a igreja de todos, né? Os eleitos de Deus. A igreja ela é invisível e ela consiste de todo o número dos eleitos que têm sido, são ou serão reunidos num só corpo, ou seja, a igreja invisível, ou seja, a igreja dos eleitos hoje, daqueles que são e daqueles que serão. Essa é a chamada igreja invisível. E ela será reunida num só corpo, há um só corpo. Embora existam muitas denominações, existe um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ou seja, e o corpo de Cristo tem um cabeça, que é ele.
Jesus. A igreja é a esposa, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em tudo. A igreja, ela é invisível, mas há também a igreja visível, a igreja que se reúne, a igreja do tempo presente, a igreja que nós vemos, a igreja que se congrega. Ela também é universal, né? Não é a universal do reino de Deus, não, né? A igreja universal, ou seja, a igreja do Senhor, né? Composta por todos os eleitos, sob o evangelho, né? Não uma nação definida, como era no Antigo Testamento o povo de Israel, e ela consiste, a igreja, de todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, professam a genuína fé em Cristo Jesus, né? Juntamente com seus filhos. E aí, veja só, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A igreja não salva, mas fora da igreja não há salvação, porque Cristo é o cabeça da igreja. E o que é o interessante que tem a ver com o nosso assunto hoje, né? É o terceiro ponto da sessão da Confissão de Fé de Westminster, que diz que a igreja visível, a essa igreja, Cristo deu o ministério, né? O ministério, a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. Nós temos os sacramentos, né? Batismo e Santa Ceia. E aí, veja só, para a incorporação, o povo de Deus, a incorporação, o povo de Deus ser arrolado, inserido, e o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, a igreja, nela, há o aperfeiçoamento dos santos nessa vida até o fim do mundo. Então, é aqui que nós enfocamos o aconselhamento bíblico, no aperfeiçoamento dos santos. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículos 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Veja só que o apóstolo Paulo fala sobre instrução e aconselhamento. Instruí-vos e aconselhai-vos em toda a sabedoria. A igreja, nela, nós somos discipulados, nós somos aconselhados com a finalidade de aperfeiçoamento, de crescimento na vida cristã. A igreja é o ajuntamento do povo. Carral e eclesia no Novo Testamento, carral no Antigo Testamento e eclesia no Novo Testamento, o significado é a Assembleia dos Santos, ou seja, a igreja, tanto local quanto universal, composta por todos os eleitos em todos os cantos, espalhados pelo mundo. O que é o aconselhamento bíblico, né? É o ponto que a gente precisa pensar, né, sobre o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, diz Jairo Cáceres, é a dinâmica ministerial cristã em que o corpo de Cristo, capacitado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que capacita o povo de Deus, né? Por isso que é a igreja que recebeu autoridade para o aconselhamento bíblico. As crises existenciais que nós vivemos, que vemos, que tratamos nesse contexto, todas elas podem ser tratadas dentro da igreja. Você não precisa ir a um consultório terapêutico para tratar de problema de síndrome do pânico. Esse problema pode ser tratado, e eu trato muitas vezes desse problema do medo, da fobia, à luz das escrituras sagradas. Problema como depressão, problema como síndrome do pânico, né, problemas diversos, né, ideações suicidas, todos esses problemas têm resposta à luz das escrituras sagradas. E é a ação do Espírito Santo que capacita o povo de Deus para aconselhar, ele nos guia a toda a verdade, como Cristo nos ensinou no Evangelho. Então, veja só, o Jairo Castro muito bem colocou que, na verdade, é a dinâmica ministerial cristã em que o corpo de Cristo,
capacitado pelo Espírito Santo e fundamentado na palavra de Deus, ou seja, daqui nós já temos então uma definição. O aconselhamento bíblico, ele é bíblico. Nós usamos como ferramenta a palavra de Deus, ele é fundamentado na palavra de Deus, corretamente interpretada e aplicada a situações específicas. Ministra a vida de pessoas visando o crescimento no relacionamento com Deus e o próximo em busca do alvo da imagem de Cristo. É o que disse Jairo Cáceres, né? Jairo Cáceres é palestrante na Palavra da Vida e tem vasta experiência aí nesse campo do aconselhamento bíblico, né? É o presidente da editora Nutra, que tem traduzido muitos livros, né, do inglês para o português, bons livros, eu recomendo. Então, veja só, o aconselhamento bíblico ele está dentro da dinâmica da igreja. O Espírito Santo ele usa o povo de Deus, e a Bíblia ela é usada pelo povo de Deus. Então, o aconselhamento ele é bíblico, a ferramenta é as Escrituras Sagradas. O aconselhamento bíblico ele consiste em ministrar as Escrituras àqueles que enfrentam problemas ou que desejem a sabedoria e a orientação de Deus, né? Então, o aconselhamento bíblico ele está baseado na convicção, na suficiência das Escrituras Sagradas, na inerrância das Escrituras Sagradas, na autoridade da Bíblia sobre o povo de Deus, né? E nós temos, então, a tarefa de aconselhar biblicamente a vida dos irmãos em Cristo Jesus. Qual a nossa missão, irmãos? Todos nós aqui, membros da igreja, espalhados, a Igreja Universal, cada participante está aí participando de uma região do país, né? Qual a nossa missão como igreja? Eu pontuei aqui 3, né? Básicas para todos nós, né? A missão da igreja em todos os tempos e lugares ela pode ser definida da seguinte maneira. Primeiro, glorificar a Deus. O breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta que norteia todas as outras áreas. Em todas as outras discussões, essa primeira pergunta vai nortear. E vai nortear também a nossa vida, né? Ou seja, nós somos chamados para adorar a Deus. A pergunta é, qual o fim principal do homem? Dentro das linhas humanistas, o ser humano ele nasceu para ser feliz. O propósito da vida é a felicidade do homem. Logo, o homem é o alvo de todas as coisas. Mas o breve catecismo diz que não. Na verdade, não é a nossa felicidade que vem em primeiro lugar. A gente casa para ser feliz, a gente trabalha para ser feliz, a gente joga bola para ser feliz, a gente come para ser feliz. Tudo é voltado para a felicidade humana. Isso segundo a nossa cultura. Mas quando nós vamos apresentar uma contracultura, porque a igreja ela apresenta uma contracultura, nós ensinamos o seguinte, à luz das Escrituras Sagradas. O objetivo principal do ser humano é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. O prazer tem que estar em Deus e não nas coisas. Então, essa é a missão da igreja, glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, no aconselhamento, nós visamos a glória de Deus. No aconselhamento bíblico, a missão da igreja não é promover a felicidade na vida das pessoas. A missão da igreja é promover a glória de Deus na vida das pessoas. Porque uma pessoa ela pode estar errando o alvo contra Deus e buscando a felicidade em outras coisas, e ela deixa de adorar a Deus. Agora, uma pessoa que adora verdadeiramente a Deus, ela é feliz. Por quê? A verdadeira felicidade é uma consequência de uma vida de adoração a Deus. O propósito é adorar. A felicidade é uma consequência disso.
Então, a pessoa que adora a Deus, que está realizada em Deus, contente com Deus, ela é feliz em toda e qualquer situação, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina, de uma alegria indizível em Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. A missão da igreja é glorificar a Deus, e a missão do aconselhamento bíblico é restaurar a glória de Deus na vida do aconselhado. Uma outra missão é alcançar os não convertidos, o trabalho de evangelização. Ou seja, uma pergunta que sempre surge, né? Nós aconselhamos pessoas não crentes? Não, pessoas não crentes nós não aconselhamos. Pessoas não crentes nós evangelizamos, que é a segunda missão da igreja, né? Que é alcançar os não convertidos. Por que a gente não aconselha não crente? A gente pode aconselhar, mas desde que a gente deixe claro para a pessoa que aquele aconselhamento é bíblico, isso até nos respalda de alguma reação, né, negativa do aconselhado. Porque o aconselhamento, ele é bíblico, e nós temos que usar a Bíblia. Uma pessoa não crente, ela não teme a Deus, ela não acredita na palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus não surtirá efeito na vida dela. Ela precisa de conversão para ter a mudança de maus caminhos, mudança de escolhas erradas que ela tem feito na vida. Então, a missão da igreja é alcançar os não convertidos e aperfeiçoar os santos. Aqui entra especificamente no trabalho de aconselhamento bíblico, né, que é o tríplice ministério de Jesus, né? Jesus, ele ia por toda a cidade, povoados, pregando, ensinando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essa palavra aqui, ou seja, doenças e enfermidades, tem a ver com questões, doenças têm a ver com questões da alma, do coração. Porque logo após Jesus vê as ovelhas que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e ele então ora pedindo ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Mas no capítulo 10 de Mateus, Jesus já envia os seus discípulos exatamente para cuidar das ovelhas aflitas e exaustas. Ele delega a autoridade sobre a igreja para que a igreja cuide do coração das pessoas, pessoas que estão enfermas espiritualmente e pessoas que estão enfermas fisicamente. Essa é a missão da igreja. A igreja, ela é essencial para o aconselhamento bíblico. É nela, como diz Jay Adams, que a igreja ela tem a função do aconselhamento. Ou seja, então nós precisamos resgatar, ao invés de enviar um membro para fora, nós devemos trazer um membro para dentro e tratá-lo dentro da igreja, a não ser que seja um problema fisiológico. Aí, de fato, o médico é que tem que tratar, mas não sendo fisiológico, a igreja deve tratar todas as questões, né? Então, a igreja é essencial para o aconselhamento. O uso mais eficaz do aconselhamento ocorre quando ele está inserido na igreja local. Ou seja, quando a pessoa é membro da igreja, quando a pessoa faz parte da igreja, quando ela busca ajuda na igreja local. Hoje nós temos, às vezes, as pessoas que não querem se expor e elas buscam ajuda fora exatamente para não expor os seus problemas. Buscam uma pessoa neutra, mas, na verdade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina o contrário, que nós devemos buscar na igreja local, recorrer na liderança local, a ajuda, né? Lá em Tiago fala, está alguém sofrendo? Chame os presbíteros da igreja. Está alguém alegre, cante louvores, ou seja, tudo dentro de um contexto eclesiástico, ou seja, a igreja propicia esse ambiente de restauração
de vidas. Então, o aconselhado ele precisa da ajuda de todos os ministérios da igreja. Por isso que o nosso módulo é o aconselhamento bíblico na dinâmica da igreja. Ou seja, nós não podemos pensar no aconselhamento bíblico isolado da igreja, lá fora, como ministério fora, a parte da igreja. O aconselhamento bíblico ele deve fazer parte do ministério e estar em integração com todos os outros ministérios da igreja. Ou seja, se eu estou discipulando, num grupo de discipulado, eu devo estar atento como líder a questões que talvez surjam, que venham surgir durante aquele discipulado, que necessitem de um aconselhamento. Então, aí eu encaminho para a liderança, ou então eu mesmo conduzo esse aconselhamento bíblico. Então, veja só, o aconselhamento, ele precisa da ajuda de todos os ministérios da igreja. Ele precisa do ministério de púlpito, da mensagem, para aprender e ser motivado rumo ao crescimento e à mudança. Ou seja, John Stott ele dizia o seguinte: eu aconselho a igreja no púlpito, as minhas mensagens dominicais, onde ele aconselhava a igreja, ou seja, o ministério da pregação, é onde gera esperança no coração dos membros, onde questões também são tratadas, onde o membro ele é fortalecido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É preciso também do amor dos membros para ser ajudado e encorajado. Nós somos membros do corpo de Cristo e nós precisamos, então, da koinonia cristã, da comunhão dos santos, do povo de Deus, para nos fortalecermos. O Senhor nos ensinou, de fato, que nós somos suporte uns para os outros, que nós nos instruímos e aconselhamos mutuamente para edificação. Então, a gente precisa do amor dos membros para ser ajudado e encorajado. Isso dentro da dinâmica da igreja. Uma igreja que tem a visão do aconselhamento bíblico, ela não vai ser uma igreja legalista, ela vai ser uma igreja amorosa, que fala a verdade em amor, que não fica com fofoquinha, que não fica com maledicência, que ao receber um problema de uma pessoa não sai com um megafone, gritando acerca do problema. Ou seja, será uma igreja amorosa, que sabe tratar das feridas do coração das pessoas de maneira adequada. Precisa da comunhão do todo da igreja, visando interação e relacionamentos. Hoje, um grande número de desigrejados, eles são desigrejados porque se decepcionaram com várias questões na igreja. Se decepcionaram com liderança, se decepcionaram com membros, se decepcionaram e resolveram sair. Na verdade, esse não é o caminho, não é uma justificativa para se ausentar a casa de Deus, porque a única justificativa é o pecado. Nós temos que aprender a resolver os problemas dentro do ambiente eclesiástico. A igreja ela é essencial para o aconselhamento. O aconselhado ele precisa da ajuda de todos os ministérios da igreja, ou seja, ele precisa da autoridade do corpo para a disciplina na igreja. Há certas questões que existe a necessidade de disciplina para se tratar o coração da pessoa, do membro. Então, ele só vai fazer isso dentro da igreja em que tem a jurisdição sobre a vida dele, que tem autoridade. Ou seja, qual é a igreja que tem autoridade? A igreja em onde você é membro. Então, por isso que você precisa participar da dinâmica. E a igreja, ela então tem essa função de disciplina. Muitas vezes, lá em Hebreus fala que a disciplina, às vezes, ela causa tristeza, mas ela tem um fim proveitoso. Então, tem a autoridade do corpo de Cristo para a disciplina da igreja. E o aconselhado, ele precisa da ajuda de todos os ministérios da igreja, porque os membros,
eles devem ser exemplos, né? Ele precisa do exemplo dos líderes que estão crescendo e mudando. Ou seja, a pessoa vai observar o crescimento, o desenvolvimento piedoso dos seus líderes e isso vai impulsioná-lo a viver também, desejá-lo, gerar um desejo em seu coração de vivenciar uma vida cristã, porque existe alguém que está dando o exemplo de que é possível se viver com Deus nesse mundo de maneira diferente. Então, o aconselhado ele precisa da determinação de uma igreja comprometida em seguir os princípios bíblicos em áreas práticas, como a comunicação, finanças e como lidar com os problemas diariamente. Se uma pessoa chegasse para você e confessasse um pecado de pornografia, eu sou viciado em pornografia, qual seria a sua reação? Como você agiria com essa pessoa? Se um membro da igreja chegasse em você e perguntasse para você, e confessasse a você que ela tem desejos homossexuais, ela não tem a prática, mas ela tem desejos. Como que você abordaria essa questão? Se uma pessoa procurar você com ideações suicidas, ou seja, veja só, são assuntos aqui, né, diários, né, que crises existenciais, problemas do coração, né, que hora ou outra a gente enfrenta num gabinete pastoral. Mas veja só, o aconselhado ele precisa da determinação de uma igreja comprometida em seguir princípios bíblicos. Dentro de um campo humanista, se você confessa que tem desejos homossexuais, ele vai falar o seguinte para você: seja feliz. O importante é você ser feliz. Você precisa acomodar esse problema. Eu falei com os jovens, né, sobre a visão de Freud de ego, superego, né, da questão do desejo, né, e do senso moral, e o outro querendo libertar o desejo do senso moral para extravasar e em busca da felicidade, ou seja, nós precisamos de uma igreja comprometida em seguir princípios bíblicos, onde há um ensinamento sobre finanças e sobre como lidar com os problemas diversos em nossas vidas. Agora, veja só, um ponto importante. O aconselhamento bíblico, nós falamos sobre a importância, né, da igreja no ministério do aconselhamento bíblico. Agora nós vamos falar sobre a importância do aconselhamento bíblico no ministério da igreja local. Ou seja, o aconselhamento como parte essencial do ministério total da igreja. A pregação, o ensino, o evangelismo, o discipulado e o aconselhamento constituem todos em aspectos essenciais de um ministério eficaz e bíblico. Nós não podemos focar, eu já ouvi, queridos, para a tristeza, né? Eu já ouvi pastores afirmando o seguinte: eu não conheço esse negócio aí de aconselhamento bíblico. Eu nunca ouvi sobre isso. Eu acho até interessante, eu gostaria um dia de ouvir falar sobre esse aconselhamento. Mas quando nós observamos e lemos, né, Jay Adams, lemos essas exposições, essa defesa do aconselhamento bíblico, nós observamos que, na verdade, ele faz parte do ministério pastoral. Todo pastor é conselheiro. Não existe pastor mestre apenas. O pastor, se é pastor, ele é pastor mestre e é pastor conselheiro, ele é pregador. Ou seja, a pregação, o ensino, o evangelismo, o discipulado e o aconselhamento constituem-se em todos os aspectos essenciais. Nós estamos aí numa pandemia, né, onde a essencialidade das coisas, né, tem sido aí discutidas, né? Igreja é essencial,
né, um cabeleireiro essencial, né, tudo é essencial, né? Mas veja só, o aconselhamento bíblico ele faz parte da essencialidade da igreja, de um ministério eficaz e bíblico. Uma igreja que é eficaz, uma igreja sadia, uma igreja bíblica, ela desenvolve um ministério de aconselhamento. A igreja é um instrumento ordenado por Cristo para ajudar os crentes a crescer à sua semelhança, não é lá fora. A pessoa chega com depressão, aí o pastor fala o seguinte: olha, eu vou indicar para você um psicólogo. Esse pastor está falhando no ministério, está falhando no pastorear as ovelhas. Porque o aconselhamento, como parte essencial do ministério total da igreja, ele deve fazer parte do ministério pastoral. Então, eu não posso delegar, ou seja, transferir a minha responsabilidade para outro. Né? E um ponto muito importante, né? Nós temos como conselheiros observar, né? Nós falamos sobre as qualidades essenciais do conselheiro no módulo passado. O conselheiro bíblico ele tem que ser observador, né? Tem certos momentos que ele não pode perder. Às vezes a pessoa começa a dar manifestações, a manifestar sentimentos, e aí se você não estiver atento, você perde informações importantes. Né? Como eu vi uma pessoa contando sobre um problema, e aí ele começou a chorar e falar e abrir o coração, né? Era uma dificuldade que ele estava tendo, não era pecado, né? Mas uma situação que ele estava passando e carecia de desabafar ali. E aí o outro pastor começou, tipo assim, e o futebol, um assunto completamente diferente, sem sensibilidade à dor do outro, a parar para ouvir e identificar, né, a necessidade do irmão. Então, veja só, o aconselhamento ele faz parte do ministério da igreja, do ministério do pastor, do ministério do irmão, porque dentro do amor cristão, nós somos chamados a ajudar uns aos outros, a ser suportar-vos uns aos outros, amai-vos. E o amor, o que é? É produzir o bem na vida do nosso irmão. E muitas vezes, através de uma palavra, né? De edificação, nós edificamos a vida do irmão e o ajudamos a corrigir certos erros que estavam provocando malefícios à vida. E aí ajudamos, então, o irmão a reerguer. Né? Então, o aconselhamento é parte essencial do ministério da igreja local, à medida que discipula e ajuda os crentes a amadurecerem para ser conformes à imagem de Cristo Jesus, né? Tem duas formas, amados irmãos, de nós começarmos um ministério de aconselhamento na igreja. Dentro de uma linha humanista ou dentro de uma linha bíblica do aconselhamento noutético. Então, a primeira, ela é artificial, né? A primeira alternativa, ela é artificial. E o seu resultado final desemboca em problemas ainda maiores. A segunda alternativa é a bíblica, né? Vamos observar aqui, então, a primeira, né? Que é o modelo superficial, onde o aconselhado ele recebe orientações das Escrituras no centro de aconselhamento, né? Existe lá o centro de aconselhamento, e então ele recebe orientações das Escrituras. Veja só que o centro de aconselhamento ele é a parte da igreja, né? Mas os mesmos princípios não encontram modelos na igreja que patrocinam o centro. É como se, né, são duas coisas distintas. Existe o centro de aconselhamento e a igreja. Mas a pessoa vai ao centro se aconselhar e quando ela volta à igreja, ela não encontra modelos na igreja que patrocina aquele centro. A igreja que tem aquele centro como extensão, né, que indica as pessoas vão, quando elas retornam na igreja, ou seja, elas encontram modelos diferentes, ou seja, a santificação progressiva não é um método bíblico de crescimento
e os líderes da igreja não são compromissados com a Bíblia como um único padrão suficiente de autoridade para decisões diárias, né? Então, o aconselhado vai acabar confuso, né? Porque a igreja não vive aquilo que... Ela não coloca em prática aquilo que ele recebeu do aconselhamento. Então, é um modelo superficial. Nós precisamos, então, observar essa questão, né? A santificação progressiva, não sendo um método bíblico de crescimento da igreja, e os líderes, se eles não forem compromissados com a Bíblia, né, não tem como ter um desenvolvimento saudável, né, dentro de uma perspectiva do aconselhamento verdadeiro. O outro modelo a ser criado, né, na igreja é o modelo bíblico. Se a igreja, eu acho que a gente não deveria nem estar discutindo essa questão, né? A igreja, ela tem a Bíblia como única regra suficiente de fé e de prática. Então, nós não deveríamos estar discutindo, né, se o modelo é bíblico ou não. A igreja deveria ser, e ela tem que ser bíblica. Calvino, ele falou sobre 3 marcas de uma igreja verdadeira. A primeira é a fiel exposição das Escrituras Sagradas. A segunda é a correta administração dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. E a terceira é a administração da disciplina na igreja. Pregação, ensino correto, ministração dos sacramentos de forma correta e a disciplina sendo aplicada na vida da igreja. Essas são as 3 marcas de uma igreja verdadeira que a gente deve observar. Então, o modelo bíblico, né, as iniciativas que visam moldar os líderes da igreja, todos, né, pastores, anciãos, diáconos, mestres, funcionários e leigos, ou seja, todos são moldados pela palavra de Deus, ou seja, que o propósito é a perfeição, o crescimento, a maturidade, né, o aperfeiçoamento para o bom desempenho do serviço de Cristo. Aí a gente observa, né, em Efésios capítulo 4, do versículo 11 a 16, mostra ali a dotação do Espírito Santo, né, nos dons do oficialato, da vocação ministerial e o propósito. Deus escolheu e escolheu para... E ele escolheu para o aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja ela tem que desenvolver um ministério bíblico, né, do aconselhamento. Né? Isso exige, então, que a igreja que se alicerça sobre o conceito bíblico da santificação progressiva, o qual produz um modelo centrado em Deus para que haja crescimento e mudança. Quando a gente fala sobre santificação progressiva, é que nós, durante toda a nossa vida, nós vamos desenvolver essa santificação, né? E nós temos que estar atentos sempre a esse desenvolvimento em nossas vidas. Passos para criar um ministério de aconselhamento numa igreja local. Tem a ver com a visão ministerial, né? Então, a gente tem que falar sobre os líderes, né? Os líderes, eles precisam ter a consciência da importância do aconselhamento bíblico na vida da igreja local. Nós lidamos com pessoas feridas continuamente, né? E nós temos a palavra de Deus para pregar no púlpito, mas nós temos a palavra de Deus para usar nas tratativas de questões da alma, né? Feridas do coração são tratadas à luz da palavra de Deus, né? Então, os líderes precisam ser dedicados. Se uma igreja quiser lutar pelo crescimento espiritual e fazer da mudança espiritual ser uma prioridade, a vida do pastor precisa exemplificar o mesmo tipo de crescimento e mudança. Quando eu fazia o seminário, eu ouvi um missionário, Antônio José, que veio a Brasília dar uma palestra, e ele disse o seguinte, aquilo eu gravei.
ele disse o seguinte: a espiritualidade da igreja não vai além da espiritualidade do seu pastor. Né? O pastor ele tem que ser dedicado. Então, se uma igreja quiser lutar pelo crescimento espiritual e fazer da mudança espiritual séria uma prioridade, o pastor tem que ser envolvido, né, no ministério de piedade, de oração, de aconselhamento, tem que ser dedicado a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ao orientar Timóteo, ele diz: tenha cuidado de ti, né? Ou seja, o pastor tem que cuidar de si. Então, o pastor ele precisa desenvolver um relacionamento de preocupação mútua e encorajamento amoroso com outros líderes da igreja. Ou seja, aqui na Igreja Pioneira a gente faz reunião de oração, a gente está sempre se cuidando, né? E nós precisamos, de fato, nos cuidar, né? Então, a gente precisa desenvolver entre nós, em primeiro lugar, porque tem até um livro do Václav que é interessante, né? Quem cuida de quem cuida. Né? Se o pastor ele não é cuidado, e se ele não cuida da sua liderança, ou seja, como a liderança, como haverá um ministério de aconselhamento efetivo na vida da igreja, né? Então, passa pela vida do pastor. Se uma igreja quiser crescer espiritualmente, o pastor e os líderes precisam estar crescendo espiritualmente. Então, a gente tem que ter uma liderança sadia para que um ministério de aconselhamento seja criado na igreja local. Os líderes precisam ter um senso claro de direção. Não dá, irmãos, para nós começarmos um ministério de aconselhamento bíblico com um líder principal da igreja voltado para o humanismo. Se não há um acordo, como andarão dois juntos se não há acordo entre eles? É necessário ter uma linha ministerial. Olha, aqui nós vamos trabalhar com aconselhamento bíblico. Usaremos as ferramentas das Escrituras Sagradas para tratar das mazelas humanas. Ou seja, tem que ter, então, um senso claro de direção. Para onde nós iremos? Como nós desenvolveremos esse ministério? Qual a metodologia? Qual vai ser a bibliografia que nós vamos utilizar para desenvolver esse ministério na vida da igreja? Ou seja, é necessário que toda a cadeia de liderança tenha comprado, então, completamente a ideia do aconselhamento noutético, ou seja, da admoestação ao aconselhamento bíblico. Todos os membros da equipe precisam estar teologicamente preparados, né? Tem que estar alinhado, né? Não pode apenas um ter o conhecimento bíblico e os outros partirem apenas para o campo das experiências, né? A gente tem uma dificuldade, né? Às vezes as pessoas querem aconselhar contando experiências de vida. A experiência de vida ela não é autoritativa, ela serve como ilustração, né? Mas ela não é autoritativa, é a Bíblia que é a única regra de fé e prática. Então, todos os membros da equipe desse ministério de aconselhamento precisam estar teologicamente preparados para aconselhar os outros. Não é com historinhas que nós vamos promover mudança na vida das pessoas. É pela palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra de Deus que é inspirada e útil para corrigir, para repreender, para ensinar, para educar o homem, né? A fim de aperfeiçoá-lo. Então, é necessário a gente estar alinhado, né? Para desenvolver esse ministério. Outro passo, então, passo para criar um ministério de aconselhamento na igreja local, passa também pela questão dos líderes, né? Os líderes devem ser treinados dentro de um ministério de uma igreja bíblica. Aí eu peguei como exemplo aqui o nosso ministério na Igreja Pioneira, né? Onde nós estamos oferecendo um curso
para os membros da igreja, para preparar uma liderança local, mas também oferecendo um curso à Igreja Universal, onde os irmãos em Cristo têm a oportunidade de participar dessa formação também para o Ministério do Aconselhamento Bíblico. Mas nós temos como propósito formar conselheiros bíblicos na igreja local. Então, os líderes eles devem ser treinados dentro de um ministério de uma igreja bíblica, ou seja, para o conselheiro bíblico, o local de treinamento deve ser a própria igreja local. Então, irmãos que estão participando de outra região, procure o seu pastor, fale do ministério do aconselhamento bíblico, dê um livro para ele do Jay Adams, o Conselheiro Capaz, fala desse ministério e ore para que ele seja implantado. E se você é um pastor, implante esse ministério com cursos na igreja, pode usar esse material para abençoar, né? Nós traímos de livros, né? Introdução ao Aconselhamento Bíblico de John MacArthur e Wayne Mack, excelente material, você pode utilizar, mas plante esse ministério na sua igreja local, né? E participe da igreja local, ou seja, para o conselheiro bíblico, o local de treinamento deve ser a própria igreja local, é onde ele se relaciona com as pessoas e é onde ele tem a oportunidade de desenvolver esse ministério, né? Então, o aconselhamento, ele é uma função da igreja, por isso que é uma dinâmica da igreja, né? O texto lá em Tessalonicenses 5,14, eu coloquei aí de forma detalhada, né? Exortando-nos também, irmãos, a que, primeiro, admoesteis os insubmissos, ou seja, o noutético, né? O aconselhamento noutético, admoestar. Aqueles que são insubmissos devem ser confrontados, devem ser admoestados. Aqueles que estão desanimados, eles têm que ser consolados. Aqueles que estão fracos, eles têm que ser amparados. Veja só que numa mesma igreja existem 3 situações de membros dentro dela. Aqueles que são insubmissos, aqueles que estão desanimados e aqueles que estão fracos. E há 3 situações aqui para ser trabalhadas. Os insubmissos, eles não têm que ser consolados. Os insubmissos, eles têm que ser admoestados. Os desanimados, eles têm que ser consolados. Tem que trazer uma palavra de esperança. Os fracos, eles têm que ser amparados, né? Nós somos suportai-nos uns aos outros. Então, o aconselhamento, ele é uma função da igreja. E o aconselhamento é um meio importante pelo qual os membros do corpo devem ministrar uns aos outros. Ou seja, veja só a exortação do apóstolo Paulo. Exortamos-vos também, irmãos. Ele está chamando a igreja a responsabilidade para com os insubmissos, os desanimados e os fracos. E sejais longânimos para com todos. Ou seja, quem é espiritualmente forte não deve apenas ajudar aquele que cai, também deve ajudá-lo a permanecer em pé depois que foi reerguido, é caminhar com ele. Não é execrá-lo, não é expulsá-lo, ou seja, temos a tendência de quando a pessoa ela é insubmissa, não, a gente já expulsa, né? Não vou chegar perto daquele leproso. Pelo contrário, nós devemos admoestá-lo em amor. É falar da palavra de Deus, né? Quando Davi estava em pecado, o profeta foi até ele para admoestá-lo. E então ele escreve o Salmo 32, dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, não mais ocultarei os meus pecados. Veja só, queridos, é um ministério da igreja, irmãos. Então, o aconselhamento é uma função da igreja, não é uma função do psicólogo. Se você tem um irmão e ele procura você, deixa eu ver aqui se eu tenho... Não, é você que ele procurou e você é dotado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo lhe capacita
para abençoar a vida do irmão. Então, veja só, está aí o ensinamento da palavra de Deus do que deve ser feito com cada situação. Insubmisso, admoestado, desanimado, consolado, e o fraco, amparado. E a gente tem que ter longanimidade para com todos. O aconselhamento, nós precisamos entender, é uma função da igreja. O aconselhamento bíblico é um ministério da igreja local, do qual os crentes em Cristo, veja só, habitados, capacitados e guiados pelo Espírito Santo, ministram a outras pessoas, a outros irmãos, a palavra viva e ativa de Deus. Habitado, capacitado e guiado pelo Espírito Santo. Esse é o cristão. Esse é você. E você faz parte da igreja. Então, use os dons. Use a sua vida no reino de Deus para abençoar pessoas e edificar vidas. Quem Deus instrumentaliza para ser um edificador? Você precisa ter uma formação, ser um especialista? Não, todos os santos são chamados para o aconselhamento bíblico. Como a evangelização é para toda a igreja, o aconselhamento bíblico também é. Então, veja só, lá em Colossenses 3,16, o texto que nós já lemos, instruí-vos e aconselhai-vos, é entre nós, é um aconselhamento mútuo, é uma instrução mútua que deve acontecer entre nós. Os santos, eles são capacitados pelo próprio Deus para cumprir a obra dele. E a liderança da igreja capacita seus membros para que eles sirvam e edifiquem o corpo de Cristo. Então, parte da liderança, a ministração de cursos e desenvolver na vida da igreja esse ministério do aconselhamento. Aí, veja só, o aconselhamento bíblico ele pode ser informal, irmãos. Pode ser ali nos corredores da igreja, quando a gente termina o culto, a gente não pode hoje fazer isso, por causa da aglomeração, mas no dia a dia, na dinâmica da igreja, pode ser em qualquer lugar. Ele pode ser informal. Os corredores da igreja, enquanto tomamos um café, na comunidade onde nós estamos, no congraçamento dos santos, edificamos uns aos outros. Surge uma situação e aí nós conversamos e nos edificamos, instruímos e aconselhamos mutuamente. São conversas de edificação, e não conversas vazias, sem nenhum significado. O aconselhamento bíblico pode ser formal, aquele que você marca com o líder, o conselheiro bíblico, um horário para ele te atender, e aí ele cria lá uma agenda para atendê-lo, para atender o aconselhado. Ou seja, o aconselhamento bíblico ele pode ser informal, ou ele pode ser formal também. Então, dentro da dinâmica da igreja, nós temos várias situações que propiciam o desenvolvimento do aconselhamento bíblico. Nós lidamos com pessoas pecadoras, nós lidamos com pessoas doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós somos pecadores. Jesus, quando ele se fez carne e ele habitou entre nós, ele converteu pessoas. E ele não converteu pessoas e disse, vai embora. Ele converteu pessoas e permitiu que essas pessoas andassem com ele. Ele converte Mateus e então ele senta para comer com Mateus, ele vai à casa de Zaqueu, ele converte Zaqueu e se relaciona com Zaqueu e se dá a pessoa de Zaqueu em comunhão. Ou seja, as pessoas evangelizadas, elas vêm para dentro da igreja para participar de uma vida de adoração a Deus, mas também de uma comunhão com a igreja que somos nós. Nós, separadamente, não somos igreja. Ajuntados, somos igreja.
E somos igreja para nos edificarmos. Esse é o propósito da igreja, adorar a Deus, amar a Deus e amar o próximo. Então, o que se conclui, amados, de tudo que nós falamos? É que a igreja assuma seu papel de aconselhamento e que todos os cristãos a encorajem a fazê-lo. E que ninguém se interponha em seu caminho, a menos que essa pessoa queira se opor ao cabeça e rei da igreja. Essas palavras são de Jay Adams. Ou seja, a igreja deve assumir o seu papel de aconselhamento. Você, como cristão, deve assumir o seu papel de aconselhamento, de conselheiro bíblico. Agora, para isso, estude, leia, porque existem ferramentas também que são importantes no desenvolvimento desse ministério e que devem ser aplicadas a ele. O aconselhamento bíblico na igreja local, ele é um ministério essencial e não secundário. Não deve ser um ministério desprezado ou desconhecido. Deve ser um ministério revitalizado e praticado na igreja local. E aqui, irmãos, eu quero passar para vocês rapidamente aqui, antes que eu esqueça. Vocês acabaram de receber aí no grupo do aconselhamento bíblico a lista de presença. Cada módulo nós vamos passar essa lista de presença e você deve preencher seu nome para registrar a sua presença nesse módulo. E aí, no final do curso, nós entregaremos o certificado para você, né? Então, você tem aí a oportunidade de fazer esse curso online e você pode se ausentar apenas 20% do curso, né, para ser certificado, né? Então, participe aí conosco. Não sei se você quer contribuir com algum comentário. Temos aí o reverendo Sebastião, que é mestre em aconselhamento bíblico, né? Se quiser fazer algum comentário, eu abro aí para a participação dos amados irmãos. O Walter Júnior está com um livro aí na mão, hein? Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Bom livro, viu? Esse livro tem a parte de coleta de dados, Walter, que ele é muito bom para a gente usar no aconselhamento bíblico. Eu uso ele, tá? Aquelas perguntas ali para a coleta de dados são muito boas, viu? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pastor, inclusive, parece que foi passado como tarefa para a gente de estar lendo o capítulo 12 e 13, inclusive essa da coleta de dados, eu estava lendo, eu consegui ler ele, realmente ele é muito bom mesmo. Isso, exatamente. Capítulo 12 e 13 foi o que eu passei para vocês, né? Como compromisso de leitura, né? Que vocês depois enviassem, né? Apenas um textozinho aí certificando que vocês fizeram esse exercício, esse dever de casa. Muito bem, alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Uma pergunta. Leia. Pode falar. Se vão disponibilizar esse material para a gente, e seria bom se colocasse no próprio grupo a sugestão bibliográfica, né, para a gente, tanto de cada módulo. Tá. Eu vou colocar agora, assim que eu terminar, a tarefa de vocês, tá? Desse módulo, que aí vocês precisam ler. E da anterior é o capítulo 12 e 13. E aí eu vou jogar no grupo do aconselhamento
os slides da aula passada, do módulo passado e desse. Eu já jogo hoje. Pastor, uma pergunta. Para adquirir esse livro é com o senhor? Não. Você pode adquirir na Amazon, né? Ah, tá. Ah, tá bom então, pastor. Obrigada. De nada. Eu queria agradecer, Reverendo Vumar, né, pela sua disposição, né, de colocar em prática o seu dom, né, o seu talento, à nossa disposição, e isso realmente enriquece a nossa vida, né, e a gente fica animado, né, por participar dessa bela exposição aí. Isso anima o nosso coração. Amém. Sou um simples escravo de Jesus que estou aqui para seguir o comando dele. Sebastião, quero convidá-lo aqui de público para ser um dos professores do nosso curso, viu? Depois a gente conversa. Muito bem, irmãos. Nós vamos então encerrar, não tendo nenhuma participação mais. Pastor, Oi, William. boa noite, irmãos. Tem um comentário de uma pessoa nos comentários, ela não está no grupo ainda de aconselhamento, talvez seja interessante a gente colocá-la no grupo, para que ela possa, inclusive, preencher o formulário e ter acesso às outras informações. Está aí nos comentários do chat. Tá, coloca o meu número aí no chat, por favor. E aí, manda uma mensagem para mim. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Se alguém não faz parte do grupo ainda, mande para mim, nesse número aí, tá certo, 6694, que aí eu vou inserir você no grupo aqui do aconselhamento bíblico, que você vai ter todas as informações. Tá bom? Walter Júnior, você pode orar aí para a gente, encerrando o nosso módulo? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu de vida, por esse dia que o Senhor fez a nós. E te damos graças, Senhor, por esse professor maravilhoso que o Senhor tem colocado na nossa vida, que nós possamos, de fato, aprender, para que nós possamos servir melhor a Tua igreja, para a Tua glória. Amém. Senhor, nós somos necessitados do Senhor, da Sua direção, da Sua inspiração, do Teu poder, Senhor, para cumprir nosso ofício. E que aqui o Senhor faça de nós grandes conselheiros para a Sua igreja e para que a gente possa cumprir o nosso papel, conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, é um prazer estar com vocês, tá? Que Deus os abençoe. E se vocês tiverem aí alguma pergunta, alguma situação, podem anotar o meu número. Eu sou um escravo de Jesus que estou à mercê da vontade dele, pronto para servi-lo em todo momento, a igreja dele. Então, conte comigo. Tá? Eu agradeço a sua participação em nome do Conselho da Igreja Pioneira, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, né? E vamos exercer esse ministério na dinâmica da igreja. Deus abençoe, viu? Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada, pastor. Amém. Por nada, Deus abençoe. Amém, pastor. A gente que agradece. Opa. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Irmão, reverendo. meu irmão, muito obrigado, viu? Deus o abençoe. Deus A abençoe. gente segue conversando. Paz, meu irmão. Paz. Grande abraço. Boa noite, reverendo Vumar. Muito bom a palestra, viu? Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, boa noite. Reverendo, Deus abençoe, querido. Edificando. Grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço. Abraço, pastor. Deus abençoe.
Deus abençoe, Walter.